Abra sua Bíblia comigo em Cântico dos Cânticos. Há tanta unção aqui, irmãos. Há tanta coisa gostosa aqui. Cântico dos Cânticos, capítulo 6. Eu quero falar sobre a igreja brasileira. Eu quero falar sobre os cristãos brasileiros. Eu quero falar sobre o Brasil, celeiro de Deus. O Brasil é um celeiro de Deus. Eu já estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Se preparem, irmãos. Se preparem para ser intensos nesses dias. O que você orou vai começar a acontecer. Nós, quando abrimos esta casa, a gente nunca trabalhou pelo culto de domingo. A gente sempre trabalha profeticamente e sempre trabalha geracionalmente. Noé, quando começou a construir a arca, ele não estava construindo a arca porque estava chovendo. Ele estava construindo a arca porque iria chover. Então sempre que Deus pede para você fazer alguma coisa, parece que não faz sentido naqueles dias. Mas se prepara, porque se Deus está mandando você fazer algo, Ele está apontando para algo que vai acontecer. Então você não tem que construir porque está chovendo, tem que construir porque vai chover. Vai acontecer. Deus falou que iria. E por muito tempo a gente pregava aqui sobre reino, sobre ministérios, paternidade, sobre movimentação apostólica. Parece que a gente não era compreendido, irmãos. As pessoas buscavam seus interesses pessoais, militavam nas suas causas próprias. As pessoas queriam mais que Deus desse vitória. E nós estávamos trabalhando por aquilo que está acontecendo. E já virou a chave já virou. Irmãos, a igreja, nesse ano, no segundo semestre para cá, ela se uniu por um propósito. E aconteceu. E isso só aumentou a nossa responsabilidade. O tempo de euforia vai acabar. E vai entrar o tempo de responsabilidade. Porque o que você pediu, Deus fez. Agora nós vamos ter que nos responsabilizar por aquilo que buscamos. Amém? Nós precisamos entrar nesse ambiente responsável. Nós vamos ter que ser responsável. A igreja não pode ser mais menina, correndo atrás de qualquer vento de doutrina. Você não pode mais militar em causas próprias. Não. Quando Noé levou 100 anos para construir a arca, 100, 120, 80, alguns teólogos dizem que é 80, outros dizem 100, vamos ficar no 100. Nenhuma das noras de Noé teve filhos. Ninguém engravidou nesse período. Por quê? Porque quando nós estamos construindo algo coletivo, Deus não permite a gente gerar algo em causa própria. Deus cerrou a madre de todo mundo. A Bíblia diz que aí só tiveram filhos. A Bíblia diz, depois que eles saíram da arca, então Deus lhe deu filhos. Porque eles estavam todos trabalhando para um propósito coletivo. Então, nós somos aqui em várias denominações do Brasil, em vários segmentos. Mas a nossa teologia tem nos separado. Não é a teologia que nos separa, é a nossa arrogância. De achar que o que temos é maior que o outro tem. E não agregamos com o que temos, dividimos. Não é a sabedoria dos homens que tem dividido. Porque se a sabedoria divide e a burrice não divide, então nós precisamos entrar, irmãos, num lugar coletivo nesses dias. Militar por aquilo que é coletivo. Ninguém teve filho na casa de Noé por 100 anos. Para deixar claro um princípio. Quando estamos trabalhando por algo coletivo, o que você faz no seu ministério, na sua vida pessoal, vai afetar o coletivo. Por isso as suas decisões não podem ser só individualistas, porque Deus investe no indivíduo, não no individualismo. Amém, irmãos? Então isso tem que ser causa coletiva. Eu sou um cara que eu trabalho por uma causa coletiva. Eu não estou militando no ministério Luiz Hermínio. Eu estou militando no corpo de Cristo. E o Mevan é essa plataforma que Deus nos deu para militar nesse corpo. Mevan não é o nosso limite. É uma plataforma de decolar e pousar.
É aqui que nós reabastecemos as nossas cargas. Então a minha oração é que nessa manhã você nunca mais se recupere dessa manhã. Você nunca mais seja liberto dessa manhã. Que essa manhã afete você de uma forma sobrenatural. Amém? Que você deixe de ser ortodoxo e passe a ser ortoprático. Que você pratique o que você diz. Amém? Que você ensine realmente o que faz. Que nós sejamos uma igreja clara. Sejamos uma igreja resolvida. Amém, irmãos? Estou muito feliz. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Olha o que diz. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Formosa como a lua, brilhante como o sol, e ponente como um exército com bandeiras. Aí eu chamo a Cristina e ela faz isso. Você está num ambiente profético. E toma conta, porque num ambiente profético, denúncias, palavras viram denúncias. Palavras, elas costumam acontecer o que é dito num ambiente profético. Porque Deus só tem um motivo para gerar um ambiente profético. Sempre pensando na próxima geração. Sempre. Amém? Embora a gente quer botar cadeiras novas, Deus não trabalha para encher cadeiras. Deus trabalha para transformar gerações. Amém? Então, a Bíblia diz que Jesus, em Atos dos Apóstolos, quando Lucas escreve a Teófilo, ele está dizendo, ele diz, olha, eu vou passar a dizer tudo que Jesus fazia e ensinava. Jesus não ensinava, ele fazia e ensinava. O verbo da vida, ele me ensinou esses 3 verbos: ide, fazei e ensinai. Então a igreja precisa estar envolvida com isso, com ide, com fazer e com ensinar. A igreja não pode ensinar uma coisa que ela não faz. Amém? Ela não pode ensinar. E irmãos, uma chave virou na nossa nação. E uma chave virou. Então nos próximos dias você vai ver uma coisa acontecendo no nosso Brasil. O Brasil será carregado, e eu estou profetizando isso, o Brasil será carregado de uma segurança jurídica. Amém? Será carregado de uma segurança jurídica, para que os empresários, para que o mundo corporativo, os business dessa nação, as pessoas possam voltar a investir no Brasil. E você percebeu já nas redes sociais, nos telejornais, que já começou a acontecer. Amém, irmãos? E outra coisa que eu quero declarar também: o Brasil vai entrar num lugar de infraestrutura. Se prepare para os próximos 10 anos. As estradas do Brasil vão melhorar, os aeroportos vão melhorar, os portos vão melhorar. Escute isso, escute isso, porque a igreja acordou. Deus despertou a igreja, mas ela resolveu acordar. Porque o despertador, ele tem poder para me acordar de manhã, mas ele não tem poder de me tirar da cama. Essa atitude é uma atitude minha. Ele me desperta e eu levanto. Então agora chegou o meu trabalho. Deus despertou a igreja, agora eu preciso levantar desse comodismo gospel, dessa condição de achar que Deus me deu autoridade e eu posso fazer tudo o que eu quero. Ontem nós falamos sobre isso aqui. Toda autoridade, ela precisa de uma autorização para exercer a autoridade. Amém, irmãos? Deus fala a Josué no capítulo 1, ele diz assim: Josué, aonde tu pisar a planta dos teus pés, eu tenho te dado. Mas daí Deus coloca um limite. Deus diz: do rio Eufrates até o grande mar, para o poente, esse será o vosso termo. Ou seja, você tem uma autoridade e a tua autorização é daqui até aqui. O problema é que muitas pessoas que receberam a autoridade de Deus acham que tem autorização para fazer o que querem. Não tem, irmãos. Porque a autoridade até o diabo tem. Ele só não tem autorização. Porque Deus não é injusto nem com o diabo. Então, por favor, não é porque você foi ungido, porque você dirige uma denominação, que você tem um encargo do Senhor, que você pode fazer o que você quer. Então, querido, não são dias de buscar posições para ter autoridade. São dias de buscar autoridade para ter autorização.
Porque tem muita gente que tem posições, mas não tem autoridade. Está em lugares de influência, mas não tem autoridade. Porque a autoridade vem de autor, não vem de posição. Deus não dá autoridade para quem tem posição. Deus dá posições para quem tem autoridade. Então, quando eu leio isso aqui, irmão, eu preciso aprender que por muito tempo a igreja passou gerando condição onde ela tinha que gerar proteção. E ela agora parece que ela acordou, que ela está sabendo que ela tem que gerar proteção e não só condição. A gente gerou muita proteção onde tinha que gerar condição, e gerou muita condição onde tinha que gerar proteção. Negociamos muitos valores, mexeram com o nosso caráter, negociamos nossos púlpitos, negociamos a igreja entrou num lugar de favor. Mas quando a igreja resolveu acordar, e esse texto veio de manhã hoje, eu estou ainda no fuso horário de Israel, 6 horas na frente. Então eu acordei 5:30 da manhã hoje, fui dormir 1, acordei 5:30. Aí peguei no sono de novo, né? Porque quando você acorda assim, você dá aquele migué em Deus, né? Oxa, cara, e dorme de novo. Aí no segundo período eu acordei às 6:40. E aí eu tentei dar mais um migué, mas não deu. E aí veio essa palavra no meu coração. A palavra foi essa: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e ponente como o exército? Ele disse: Luiz, essa é a igreja que eu estou levantando no Brasil. Ele disse: Luiz, esses são os períodos da igreja na terra. A igreja, ela já foi formosa como a lua. Num tempo de escuridão, ela brilhou lá sozinha. No tempo de trevas, na era negra. Depois ela foi brilhante como o sol do meio-dia, nos dias da reforma. Quando ela acordou para a reforma protestante, que foi nessa semana também, dia 31. Então ela acordou como o sol, ela brilhou como o sol ao meio-dia. Mas agora, Luiz, ela é como um exército com bandeiras. Então ele disse: Senhor, Luiz, aqui tem muitas bandeiras, flâmulas diferentes, mas um só exército. Eu apresentei aqui vários estados, nações, mas nós somos um só exército. Então você não pode trabalhar mais pela sua flâmula, você tem que trabalhar pelo exército. Aí vem a Cristina aqui e faz isso, declarando isso no mundo espiritual. Então, querido, não é hora de você pensar só na sua denominação. Porque se você pensar só na tua denominação, você vai perder a autoridade que Deus te deu. E eu falo isso debaixo de uma palavra profética. Eu estou profetizando. Você julga, profecia para julgar. Julgue. Se você trabalhar só para a sua denominação, para levantar o seu nome, fazer o seu nome célebre, como os homens de Babel queriam, levantar uma torre para chegar a Deus do seu jeito, não do jeito dele, e fazer o seu nome célebre para que não fossem espalhados pela terra, você vai estar quebrando o princípio de Jesus, que é ide, fazei e ensinai. Aleluia. Talvez alguns de vocês vão ter que soltar algumas coisas. Amém? Alguém tem dito para mim: pastor, o melhor de Deus está por vir. Eu digo: não, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já veio, ele se chama Jesus, ele já está aqui. O Espírito Santo não é uma promessa, ele é uma realidade, ele já está em nosso meio. Então não espere mais por coisas que você já tem. A palavra da Cristina aqui, a minha, é para dizer para você: se posicione ou se reposicione. Tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está em você. O Espírito Santo habita em vós, e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vai ressuscitar a igreja brasileira, em nome de Jesus. Ele vai ressuscitar. Já começou. O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio. Quantos querem avançar nisso? Agora, para avançar, eu preciso desapegar.
Deus enche 2 barcos no lago de Genezaré, em Lucas capítulo 5. Quando aqueles pescadores voltam com os 2 barcos cheios, Jesus disse: deixa tudo e segue-me. Para que Deus enche o barco então? Para tirar você dele depois. Por que Deus faz isso comigo? Me dá e depois diz: deixa tudo. Para que Deus me dá e para depois ter o prazer de dizer: deixa tudo e segue-me? Para quê? Para quê? Para quê? Se ele chegou no lago, nós andamos de barco lá, né? Ele chegou no lago de Genezaré. Pedro tinha acabado de pescar a noite inteira, não pegou nada. Por que já não chama o cara para o ministério? Não tinha opção nenhuma. Por que ele não diz: Pedro, é nós? Sabe por que você não pescou, Pedro? Porque eu tenho chamado na sua vida. Mas ele não fez isso. Ele diz: Pedro, volta lá, lança tua rede para o outro lado. Enche. Pedro encheu o barco de pesca, sobrepujou para os outros. Ele disse: me ajude aqui. E encheu os 2 barcos. Quando chega tudo, ele diz: deixa tudo. Para que fazer isso com o rapaz? Deus não quer ser a sua última opção. Ele quer que você tenha o que deixar. Alguma coisa tem que custar algo para você se envolver com isso. Isso tem que doer em você. Você tem que olhar para trás e para frente e dizer: isso aqui. E ter coragem de deixar algumas coisas. Saber que lá na frente vai ser muito maior do que tudo que você deixou para trás. Você precisa entender, igreja. Eu não quero mais você formosa como a lua, brilhante como o sol. Eu quero você imponente. Chega a hora da igreja ser imponente, como um exército com bandeiras. E tem várias bandeiras aqui, tem várias cidades aqui pela internet. Milhares de pessoas estão nos assistindo de vários países. Tem várias flâmulas, várias bandeiras, mas um só exército. E não importa a sua língua, porque o Espírito só tem uma linguagem: ouvir a Deus e reproduzir o que Deus diz. Então, querido, você vai ter que desapegar. Agora, quem já se desapegou não precisa se desfazer. Deus só tira de você o que você não desapega, porque o que você entrega continua sendo seu. O que você entrega continua sendo seu, porque o que você já entregou para Deus, ninguém pode tirar de você. Você perde o que você tenta proteger, você perde o que você tenta segurar. Ou você desapega ou você se desfaz. Talvez, se você não desapegar, você vai ter que desfazer de algumas coisas. Então a minha oração para a igreja nesses dias, irmãos, tem sido: por favor, não aceite a fórmula deste século. Não aceite a fórmula da forma. Se a forma é redonda, você é quadrado. Se a forma é quadrada, você é redondo. Amém? Tem gente preocupada demais porque a igreja orou, irmão. Tem gente preocupada porque a igreja se levantou. A igreja nunca teve tão unida num propósito. Agora, nós vamos continuar unidos ou nós elegemos alguém para nossos interesses pessoais, denominacionais? Irmãos, a igreja é o canal da bênção de Deus. Ela não é a detentora da bênção de Deus. Ela é o canal da bênção. Deus vai governar, amém? Se transforme em outra coisa, é isso que Deus está pedindo. Perca a forma da forma. Não vos conforme, não se conformar é não pegar a forma da forma. Não é só pensar em outra coisa, é se tornar outra coisa, é se tornar outra pessoa. Não adianta você saber as escrituras se você não as pratica. Nicodemos olhou para Jesus e disse: mestre, sabemos que tu veio de Deus.
Porque ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não estiver com ele. Nós sabemos que você é de Deus. Aí Jesus diz: Nicodemo, não adianta só saber, você tem que nascer de novo. Não adianta, o clero não te protege, Nicodemos. A denominação não te protege. Você pode saber tudo, você pode ser teólogo, PhD, você pode ser o que você quiser. Isso não te protege. O que te protege é nascer de novo. O que te protege é ser restaurado pela glória de Deus. O que te protege, Nicodemos, é isso. Porque quando o sapato apertar, você não manifesta o que sabe, você manifesta o que carrega. Sabe por que saiu sangue e água de Jesus? Porque você sempre responde com aquilo que você tem dentro. Quando o sapato aperta, o que tem dentro é o que vem para fora. Quando o caos aparece, o que tem dentro é o que vem para fora. Se tem raiva, tem carência, tem dor, tem medo, tem incredulidade, é isso que vem para fora no caos. Mas se tem glória, se tem fogo, se tem sangue, se tem água, se tem Bíblia aí dentro, ah, meu Deus, alguém adore a Deus aqui. Então o sapato apertou. O sapato apertou e apertou e apertou. Então a igreja botou para fora o que tinha dentro. Ela parou de se exibir e começou a se manifestar. Ela parou de se exibir e começou a se manifestar. Ela parou de se exibir e começou a se manifestar. Ela manifestou o seu encargo profético. Ela disse: assim diz o Senhor. Ela foi para as redes sociais e disse: assim diz o Senhor, assim será, vai ser assim. E assim foi, e assim vai ser, para a glória de Jesus. Isso não tem a ver com um partido, isso não tem a ver com um homem, isso tem a ver com o manto que Deus despejou sobre o Brasil. Ah, alguém está entendendo isso? Não adianta saber, tem que nascer de novo. E muitos pastores que estão aqui, que estão nos ouvindo, que estão pastoreando, deixa eu me incluir aí também. Talvez todos nós precisamos nascer de novo. Nascer na água do Espírito, para ver e depois para entrar. Porque eu não quero só ver, eu quero entrar. Eu quero entrar nesse encargo. Agora eu só posso entrar se o meu coração pulsar por algo coletivo. Você já percebeu que o coração é o único órgão do corpo que não pega câncer? Já viu alguém morrer de câncer no coração? Não, porque o coração ele bomba sangue para os outros órgãos. Ele não retém o sangue nele. O coração ele não retém nada para ele trabalha para todos os órgãos. Amém? É por isso que se para o coração, para tudo. Amém? 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 Aleluia. Enquanto você trabalhar para os outros, enquanto você servir o corpo, enquanto você estender a mão no lugar de estender o dedo, certamente a glória de Deus se manifestará na sua vida, no seu ministério. Alguém solta esse leão, pelo amor de Deus. Eu sinto uma unção grande aqui nesse lugar. Ei, meu Deus! Dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir. Oh, meu Deus, está subindo! Está subindo! Está subindo! O nível está subindo! As águas estão subindo!
Senta aí, senta aí. O nível está subindo, irmão. E quando sobe o nível, sobe a responsabilidade, porque vai aumentar o nível. O nível não vai ser mais a sua reunião. O nível vai ser a sua cidade. Vai ser o seu estado. Vai ser a sua nação. Se você ficar só na sua reunião, vai ser uma boa medida. Se for para a cidade, vai ser recalcada. Se for para a nação, vai ser sacudida. Se for para as nações, será transbordante. Ninguém vai poder segurar você. Vai ser algo sobrenatural. Ninguém pode parar o que Jesus começou. Você viu o que Jesus fez? Botou o candidato na cama para deixar claro: sou eu quem estou fazendo. Foi isso que Jesus fez. Quando Jesus governa, irmãos, mas o candidato não é evangélico. Deus não precisa de um presidente evangélico. Ele precisa de um presidente que entenda o que ele está fazendo, que pratique. A igreja do Brasil está dando à luz a um filho chamado justiça. Porque quando alguém pratica justiça, qual é o manto que vem sobre a nação? Buscai primeiro o quê? E a sua. E depois todas as outras coisas te serão acrescentadas. Você está entendendo isso? Por favor, leia o Brasil profeticamente. Não leia politicamente, leia profeticamente. Eu não olho para esses meninos, para essas meninas. A próxima geração para mim não é a minha necessidade, é a minha oportunidade. A minha oportunidade de manifestar o que eu carrego, de praticar justiça nesses dias, de ensiná-los a viver um avivamento nativo. Irmãos, eu vivo um avivamento nativo. Essa casa vive um avivamento nativo. Eu e o Jacques estávamos conversando sobre isso. Esses dias o Jacques falou isso. Eu disse: é isso que nós vivemos, Jacques. Nosso avivamento aqui é nativo, é da roça. É nós. Nós não esperamos uma chuva, a gente cavou um poço. Nós não saímos de casa atrás de incêndio, atrás de fogo. A gente foi para os nossos quartos e começamos a incendiar. Nós não fomos buscar estratégia na Coreia, na Colômbia, no Canadá. Nós fomos para dentro do nosso quarto e dissemos: Senhor, eu sei que o Senhor tem algo para fazer aqui nessa terra. E se o Senhor vai usar alguém, usa a gente é daqui. Ninguém ama mais essa terra do que os pastores dessa cidade, Senhor. Usa a gente. Usa nós. Nós somos tudo mal acabados, Senhor, tudo cheio de problemas, mas usa nós. Nós somos da terra, Senhor. Usa nós, os nativos. O reino de Deus, irmãos, vai se manifestar nos 7 montes, como disse a Cristina aqui. E um dos montes já começou a se manifestar. Vai se manifestar, você vai ver. Mas antes, primeiro ele vai se manifestar no corpo, para que a igreja do Brasil dê a luz a esse filho. Eu era pequenininho, eu era menino, eu ouvi meus avós falarem que o Brasil seria um celeiro de missões. Faz anos, Fernando, na igreja presbiteriana. Desde criança eu ouço falar: Brasil, celeiro de missões. Chegou a hora. Eu vou falar de novo, chegou a hora. Mas não é para você ir nas nações fincar uma bandeira da sua denominação. Ainda que você faça isso, não tem problema nenhum. Mas se ela não serve a nação, ela não serve para nada.
Por isso, eu vou profetizar de novo e você julga. Por isso, igreja brasileira que não está servindo a nação, ela não serve para nada. Ela vai fechar. Ela vai acabar. Sabe o que é que Deus diz para essa igreja? Eu vou tirar o meu candeeiro daí do meio, porque vocês perderam o primeiro amor. E se eu tirar o meu candeeiro, vocês vão ter só reuniões, mas eu não estou mais aí. Se a igreja não entendeu o propósito de Deus, conheça as tuas obras. Sei que tu não suporta os falsos apóstolos. Sei que tu és perseverante. Sei, mas tenho contra ti que tu negaste ou deixaste o teu primeiro amor. Arrepende-te, volta e pratica as primeiras obras. Senão eu virei e tirarei o candeeiro do meio de ti. Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que é o candeeiro na Bíblia? Jesus diz assim que as 7 estrelas são os 7 pastores e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ele está dizendo, se a igreja não voltar ao primeiro amor, eu vou tirar a minha igreja de dentro dela. E ela vai ficar só com a denominação. E infelizmente você vê isso no Brasil. Irmão, o Brasil está sendo restaurado. Por isso nós precisamos nos jogar no chão. E isso vai começar pela gente, é os profetas. O caso de Deus é com os profetas. Abra comigo aí, Oséias. Abra aí. É com os sacerdotes. O tratar de Deus é com os sacerdotes primeiro. Oséias capítulo 6. Perdão. Oséias capítulo 4. Começou, Senhor. O Senhor já começou a fazer. Oséias capítulo 4 diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevaleceu perjura. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Quebram todos os laços e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta e todos que nela moram desfalecem. Juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia e o profeta contigo tropeçará de noite. Assim eu destruirei a tua mãe. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Deus está falando que a terra tem um problema. Ele diz: tem mentira, tem engano, tem adultério, tem isso, tem aquilo. Mas ele trata com quem? Ele diz: sabe qual é o problema? É o sacerdócio. O problema aqui é o sacerdócio. O problema aqui somos nós, pastores. Está me ouvindo? Quem é aqui pastor? Pastor, pastora, apóstolo, diácono, líder, faz alguma coisa? Porque ele não está falando do sacerdócio, aqui ele está falando do sacerdote levítico. Mas o sacerdócio hoje é para todos nós. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Amém? Ele está dizendo, sabe qual é o problema de tudo isso que está acontecendo na terra? É o sacerdócio caído. Eu quero levantar o sacerdócio caído da casa de Davi. Brasil é um celeiro, amém, irmãos? Amém. Agora, celeiro não é o lugar de levar, é o lugar onde as pessoas vêm buscar. Pegou? Então, por favor, volte à sua cidade, volte à sua igreja e comece a construir um celeiro. Abastece bem, porque vai vir uma fome sobre a terra. Uma fome de pão não, de água não, mas de ouvir a palavra de Deus.
Amós profetizou no capítulo 8, versículo 11: virá uma fome sobre a terra, de ouvir a palavra de Deus, andarão errantes de mar em mar, porque vai haver uma fome, e eles vão procurar os lugares. E se você for para casa, se dedicar, entrar num quarto, estudar, buscar Deus, se regenerar, entrar no coração de Deus, cara, Deus vai te levantar na tua cidade. E não é para você competir com as outras igrejas, não, é para você servir, amém? É para você carregar o bandejão, é para você levar para todos. Virá uma fome sobre a terra, e se você entender isso, que Deus vai carregar o seu espírito com a palavra da verdade, para você servir as denominações, servir os pastores, amém? Se Deus te der algo, você tem a obrigação de pôr à mesa. Você é aquele menino que só tem 5 pães e 2 peixes numa multidão faminta. Porque eu vou te falar uma coisa: a necessidade da maioria sempre se serviu da fé da minoria. A necessidade da maioria sempre se serviu da fé da minoria. Naquele dia tinha 5.000 para comer, 12 para servir e 1 para ofertar. Mas aquele 1 ofertou e matou a fome de 5.000. Porque quando o que você tem está alinhado com o que Deus está fazendo, Deus vai usar você, Deus vai usar o seu corpo, Deus vai usar o seu recurso. Amém? Brasil é um celeiro de missões, Tiago. Mas antes de a gente ir, as pessoas virão aqui. Eu já falei isso, em 2015 nós resolvemos ir morar fora do Brasil. Eu queria sair daqui, eu queria começar em algum lugar. Por quê? Não sei, deu uma vontade. E aí deu tudo certo, a gente ia para os Estados Unidos. Os irmãos lá deram uma casa para a gente morar, ministério lá rompendo, a gente pregando em igrejas americanas, em escolas, em faculdades americanas. Estava pregando no CFNAI, uma das maiores estruturas de missões nesse planeta, com 1.200 missionários de 68 nações. Nós estávamos indo lá, fizemos amizade com os diretores, e eu me encantei. Eu disse: uau, é isso aqui, é o meu ministério, é o meu chamado, isso aqui é para mim. E aí o pessoal pilhando, vamos, e recebi, e as pessoas diziam: vem pastor, é de Deus. Aí você bota o Samuel que quer jogar futebol, Samuel, a gente arruma uma bolsa para ele aqui, ele vai jogar num time aqui dos Estados Unidos, e tal, isso e aquilo, né? Dólar é 3 vezes mais, irmão. Eu disse: meu Deus, é mais. Já pensou você ganhar lá e gastar aqui? Glória a Deus. Dentro do avião, nós compramos uma passagem para ficar 30 e 35 dias, para ver tudo, ver escola, ver isso. Dentro do avião Deus pegou eu. 2015, ele disse: volte. Quem mandou você vir? Eu digo: lá candara lá xere ele manda lá sore. Porque quando você não sabe o que dizer, fale em línguas. Porque o seu espírito ora de verdade quando você fala em línguas. Ele disse: Luiz, se você quiser vir, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar, você é meu, seus filhos são meus, seu lar é meu, seu ministério foi eu que dei. Eu vou te dar casa aqui, vou te dar carro, você vai ter uma vida muito boa. Mas se você voltar, garoto, se você voltar, e se você me obedecer, e se você voltar e suportar tudo que está por vir, Luiz, eu vou levantar você como uma voz da nação. Você vai ser um profeta de diretiva, vai dar destino a pessoas. Pessoas virão do Brasil inteiro em Itajaí. Eu vou te dar igreja, eu vou te dar estrutura, eu vou te dar faculdades, eu vou te dar escolas, eu vou te dar pessoas que vão servir sua casa, e até a 3ª, 4ª geração teus filhos serão abastados. Eu comecei a chorar dentro do avião. A Iraci disse: que houve? Eu disse: Deus está falando comigo. E ela falou: Deus está falando para a gente voltar, né? Eu digo: é. Aí nós trocamos a passagem, gastamos um dinheirão para trocar as passagens. Ficamos 1 semana, 10 dias e voltamos. Voltamos para a nossa pressão, para a nossa panela de pressão chamada Mevan. Fogo alto. Se não bastasse a pressão, Jesus vai aumentar o fogo. E aumentou o fogo, e guerra, e luta, e meu Deus, e glória, e ai. E aí, estamos aqui. Mas eu vou dizer uma coisa para você: coisa boa é obedecer a Deus.
Coisa boa é obedecer a Deus. Coisa boa é viver debaixo do propósito. Deus nos deu, nesse período, Deus nos deu casa para morar, nos estabeleceu na cidade, soprou o nosso nome na televisão brasileira, soprou o nosso nome nas internets da vida, levou a gente em lugares que a gente jamais imaginou que poderia entrar. Vimos tantos milagres, tanta unção, e eu não estou satisfeito. Eu sei que tem mais. Eu sei que isso é só o começo de uma grande jornada daquilo que está por vir. Eu sei que agora não tem mais a ver comigo, nunca foi sobre nós. Tem a ver, não tem a ver com essa casa, não tem a ver com nossa geração, tem a ver com esses meninos e com essas meninas que sentam na nossa frente. Tem a ver com essa geração inflamada que está por vir. Tem a ver com as crianças do Kid. Tem a ver com os adolescentes, com os jovens. Tem a ver com as famílias. Isso está além de política, amado. Está além de Bolsonaro, está além de política. Eu amo tudo isso eu orei para acontecer. Eu chorei para que isso acontecesse e aconteceu. Mas está acima de tudo. Está acima da sua vontade, da sua. Está acima de nós. Nunca foi sobre nós. É sobre Ele. E sabe o que é que Ele diz para o Brasil nesses dias? Quem é esta que aparece? Quem é esta que está se revelando a mim? Meu Deus! Brasil, você vai às nações sim, mas primeiro eu vou trazer as nações aqui, e eles vão comer desse celeiro. Quando toda a terra começou a ter fome, José abriu os celeiros. Não foi Faraó que abriu os celeiros, foi José que abriu os celeiros. Quando toda a terra do Egito começou a ter fome, disse o povo: vamos a Faraó. Quando chegarem em Faraó, Faraó disse: ide a José. E o que José disser vocês fazem. Não é de Faraó que Deus precisa. Por isso não foi Faraó que Deus levantou, foi um José. Foi um Zé. Deus sempre levanta o Zé. Quando Jesus começou a fazer milagre, eles não disseram: esse aí não é filho do Zé? É sempre o Zé. Deus sempre trata com o Zé. O que Deus levanta, Marquinhos, é o Zé. Se você está vendo algum Zé sendo usado, é Deus. É o Zé. Chegou os dias do Zé. O Zé Mané. Se prepara. Por isso você precisa estar vazio para esses dias. Você não pode levar nada junto com você. Você não pode levar nada junto. Eu falei uma coisa lá na igreja do pastor Jorge Linhares, quase me arrebentaram na internet, achando que eu estava colocando o presidente no lugar de Jesus. Não. Nos dias que o presidente levou a facada lá em Juiz de Fora, eu estava lá em Minas, eu estava lá em BH. Naquela noite Deus falou comigo: sem sangue não há glória. Ele disse: todo governo precisa derramar sangue primeiro, Luiz. Eu disse: como assim? Ele disse: o sangue foi derramado onde? Eu disse: nas ruas. Ele disse: eu estou remindo as ruas. Eu estou remindo essa nação. Ele disse: sabe por que Jesus derramou sangue no jardim antes de derramar na cruz? Jesus derramou sangue no jardim porque foi exatamente o jardim que Adão perdeu. Quando ele derramou sangue no jardim, ele estava devolvendo o ambiente para a gente. Você sabe por que ele foi confundido com o jardineiro? Quando ele ressuscitou, Maria achou que era o jardineiro. Por quê? Porque Adão era o jardineiro. Ele estava remindo o cultivo da terra. Ei, acorda, Brasil, para aquilo que é profético. Para de pensar com uma mente natural. Para de pensar com uma mente racional. Mergulhe na profecia. Quer governar? Está disposto a dar o sangue?
Então agora você pode governar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou colocando o nosso presidente no lugar de Jesus, irmão. Que isso? Acorda, eu só estou profetizando. Eu estou declarando o que a Bíblia diz. Mas Jesus, ele morreu na cruz e ele já pagou por todos. Não pagou, não. Senão ele não mandava eu pegar a minha cruz. A cruz de Jesus não anula a minha. Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz assim: que com um sacrifício ele aperfeiçoou para sempre. Quem? Os que vão sendo santificados. Tem uma coisa que ele fez para sempre, e tem uma coisa que está sendo ainda. Jesus morreu para regenerar o meu espírito, não para restaurar a minha alma, porque a minha alma é restaurada pelo meu sacrifício, não pelo dele. O sacrifício dele regenera o meu espírito, mas a minha alma é restaurada pelo meu sacrifício. Por isso que sem sacrifício não há fogo, sem fogo não há glória. O Brasil está sendo restaurado, irmãos. Isso é só um simbolismo. Ei, olha aqui para mim. Deus recebe sacrifício humano? Deus recebe sacrifício humano? Deus recebe sacrifício humano? Não. Então como é que ele pede para Abraão matar seu filho? Não te assusta? Um Deus que não recebe sacrifício humano pede para o pai matar o filho. Porque quando Abraão vai matar seu filho, Abraão pré-anuncia o que Deus vai fazer com seu filho. Porque tudo que acontece no natural pré-anuncia o que vai acontecer no espiritual. Quando Abraão foi matar seu filho, ele estava declarando: Deus vai fazer isso. Por isso que Abraão foi o primeiro homem a ouvir o evangelho. Gálatas 3:8 diz isso, que tendo as escrituras previsto que Deus salvaria também os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que você, em Jesus Cristo, pela fé, é filho de Abraão, porque Abraão foi o primeiro homem a entender o evangelho. Abraão é o pai da fé por causa disso, porque ele pré-anunciou antes de acontecer. Ele se moveu por fé, não por vista. Ai. Então, por favor, o Brasil está dando sinais de regeneração. O Brasil está dando sinais de restauração. Tudo isso que está acontecendo, gente, até o sangue derramado do presidente das ruas e Juiz de Fora, foi um pré-anúncio daquilo que Deus vai fazer. Eu não estou comparando com Jesus. Deixa de ser idiota, deixa de ser burro. Você vai para dentro de uma sala de aula e se enquadra. Aprenda a batizar a sua mente na profecia. Aprenda a andar profeticamente. Quando Abraão deu o dízimo, a Bíblia diz que Levi deu o dízimo, porque Abraão já estava dando pelas suas gerações. Lá na frente, Abraão pré-anuncia. Um homem profético, ele não vive pelo que acontece, ele vive pelo aquilo que vai acontecer. Então, se Deus está dando dinheiro para você, se prepare, Ele vai pedir de volta. Se Deus está dando unção para você, Ele vai pedir de volta. Se Deus encheu a sua igreja, Ele vai pedir de volta. Porque você precisa viver por fé e não por vista. Você é um profético, você é um prelúdio daquilo que Deus vai fazer. Você pré-anuncia com a sua vida os propósitos de Deus e as ações de Deus. Então, se Deus está crescendo, você está crescendo, pastor, meu ministério está prosperando. Se prepare. Você vai ter que andar num lugar que você nunca andou. Amém, irmãos? O Brasil será restaurado, mas por isso nós precisamos de uma identidade restaurada. O Brasil está saindo da sombra para fazer sombra. Amém? Amém, irmão? Diga para alguém que está do seu lado: saia da sombra e faça a sombra. Olha, escute. Eu e o Reuel temos viajado essa nação, e toda conferência é uma música nova, né, Reuel? Praticamente toda conferência que nós vamos, Deus dá uma música para o Reuel diferente. Por quê? Escute, eu não tenho nada com estratégias internacionais, eu não tenho nada contra com estratégias internacionais.
com visão de crescimento internacional, com música traduzida, mas isso é a experiência deles, não é a nossa. O Brasil vai ter que cantar suas canções, das suas próprias experiências. O que você está traduzindo é a experiência dos outros, não a sua. Você vai entrar num quarto com dor e vai sair uma música. Amém? Seus filhos e suas filhas vão para a internet cantar. Escute o que eu estou falando, irmãos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Isso é o anúncio da profecia, amém? Eu não tenho nada não tenho diante de Deus, eu não tenho problema nenhum com canções traduzidas, eu acho lindo demais. Mas chegou a hora, Brasil, de você cantar as suas próprias experiências. As visões de crescimento, você não vai mais correr atrás de uma visão de crescimento, de uma apostila. Não, você vai gerar no seu quarto uma visão de crescimento para a sua cidade. Deus vai dar estratégias para você que ninguém nunca viu. Deus vai te dar. Quando Deus começou a falar comigo sobre reino, sobre paternidade, meu Deus, há 15 anos atrás você falava uma coisa, as pessoas iam embora da igreja, porque não entendiam nada. E você pregava e dizia, amém, irmãos. Todo mundo olhava para você, não falava nada. Mas chegou um tempo, e quando chega o tempo do entendimento, irmão, não é mais você que pesca, é o peixe que pula dentro da rede. Quando chega o tempo do entendimento, você não planta o jardim já está pronto, você só abre os olhos, pega a fruta e come. Sim, porque no ambiente de Deus quem faz é Ele, não é você quem faz. No ambiente de Deus quem faz é Ele, não é você quem faz. Aleluia. E eu quero declarar, Brasil, um novo cântico na sua boca. Amém? Levanta a sua mão assim, deixa eu profetizar Salmo 40. Primeira fase, esperei com paciência no Senhor. Segundo, espera Ele tirar esse charco de lodo. Terceiro, pôr os seus pés sobre uma rocha. Quarto, firmar os seus passos. Quinto, colocar um novo cântico na sua boca. Sexto, esse cântico tem um nome e tem um alvo. É um hino de louvor ao nosso Deus. É um hino de louvor ao nosso Deus. Não é para mais ninguém, é para Ele. Aleluia. Aleluia. Levanta a mão de novo, profético. Brasil, você tem as suas próprias estratégias, a sua própria música, a sua própria liturgia. Amém? A sua própria unção, Brasil. Você tem a sua própria unção. Brasil, celeiro de Deus para esses dias. Aleluia. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, Senhor.
Senta aí. Pode ter anjos e pode ter homens, mas se não tiver o ambiente, Deus criou esse ambiente no Brasil nesses dias. O ambiente Deus trouxe para o Brasil. Isso não é mérito de uma denominação. Você percebeu? Não é mérito de uma denominação. Não é mérito de um pregador. Ninguém pode dizer assim: foi eu que profetizei e aconteceu. Você não consegue discernir quem foi que profetizou. Quem foi que orou e o presidente ganhou. Nem ele sabe. Ele sabe porque ele deu a glória já para quem merece. Está todo mundo assustado porque não sabe o que vai vir. Eu te garanto, vai vir uma onda de muito amor sobre o Brasil. Você pode ter certeza, fica tranquilo. Vai vir uma onda de muito amor. Agora o pai, ele corrige e repreende e açoita aquele que ele ama. Então, se houver açoites, é porque o pai ama. Fica tranquilo, está tudo em paz. Lembra quando o gadareno foi curado por Jesus? Foi liberto, o que é que ele disse? Ele foi embarcar no barco: deixa eu ir contigo. Ele foi entrar no barco: deixa eu ir contigo. Jesus disse: volta para sua casa. Você é mais útil para mim lá na sua casa. Por favor, não saia sem primeiro edificar a sua casa. Não saia. Deus me chamou para fazer missões. Não, Deus te chamou para edificar a sua casa. Deus não te chamou para fazer, Ele te chamou para se tornar. Lembra o que Ele falou para Gideão? Pega o segundo boi da casa do teu pai e derruba os altares da casa do teu pai primeiro. Não saia para derrotar Medianita se você não derrubou primeiro os altares em casa. Pega o segundo boi. Depois você lê o texto. Está escrito assim no texto, em Juízes. Depois você lê Juízes capítulo 6 e 7. A Bíblia diz que a terra teve sossego por 40 anos, mas os filhos não buscaram a Deus, os filhos de Israel. Então Deus enviou os medianitas por 7 anos. A Bíblia diz que Deus enviou os medianitas por 7 anos para atormentar os filhos de Israel. E depois que os filhos de Israel entenderam o que estava acontecendo, a Bíblia diz que Deus enviou um profeta. O profeta foi na frente e disse: ó, está acontecendo por causa disso, isso, daquilo. Depois então Deus levantou Gideão. E o que é que Deus disse para Gideão? Pega o segundo boi da casa do teu pai, porque o primeiro Gideão deu. Tem coisas que você dá para Deus, tem coisas que Deus te pede. Não pense que o que você dá vai anular o que Ele quer. Não pense que o que você dá vai anular o que Deus quer. Gideão foi lá e: espera aí que eu vou lá preparar um cabrito, vou lá preparar a bênção. Fez sacrifício. Deus disse: agora pega o segundo boi. Aquele que tem quantos anos?
7 anos. Por que, Deus? Porque eu tinha entregado os medianitas 7 anos. E o boi tem que ter 7 anos. Quando Deus entregou o povo de Israel aos medianitas, o boi nasceu. Porque Ele sempre prepara o sacrifício antes do problema. É por isso que o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. É doideira, mano. Jesus já andava na eternidade como um sacrifício vivo. Ele já sabia que ia acontecer. Então ele já tinha morrido por dentro, ele já sabia que ia acontecer. Quando ele desceu na terra e se tornou um homem e morreu, ele só executou o que ele já sabia. O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Antes de qualquer problema, Deus já tinha feito o plano. Você acha que Deus perdeu o controle? Tu acha que Deus está com a mão na cabeça no céu assim, dizendo: meu Deus, e agora? O que eu faço? Ai, meu Pai, se a igreja está desviada, eu não posso fazer nada. Não, Pai, para com essa bobeira. Ele faz o fim desde o começo. Mas é predestinação? Não, Ele não força você a viver. Você vive se quiser, ou você pode morrer no caminho. Então, querido, por favor, não saia. Ah, Brasil é celeiro de missões, agora nós vamos fazer missão. Não, primeiro você tem que edificar a casa. Edificar a tua casa, a tua morada, a tua jornada, ela vai vir, mas primeiro a casa, ela tem que estar intacta. Todo governo, querido, ele precisa de pelo menos 2 papéis básicos. Eu estou falando isso porque virou uma chave na nossa nação. E a igreja precisa entender o seu papel. Amém? Senão ela vai para a rua só fazer euforia, porque ganhou. Aí daqui a pouco um filisteu olha lá e vai dizer: sim, mas a arca não está mais com eles. Daqui a pouco um filisteu olha e diz: ah, mas Deus não está com eles. É só euforia de crente. Eu não quero viver na euforia. Vou dançar, pular e cantar. Alegria, alegria, alegria. Mas agora eu vou para minha casa, eu vou buscar esse lugar, de responsabilidade. Então todo governo precisa ter pelo menos esses 2 papéis básicos. Primeiro, fornecer segurança aos cidadãos. Como é que a igreja fornece segurança? Em oração, querido. Intercessão. A igreja gera um ambiente de intercessão. E segunda coisa básica que um governo precisa: criar oportunidades. Amém? A igreja não pode achar agora que ela é a detentora, porque ela conseguiu eleger um presidente. Deus usou a igreja para eleger o presidente. Glória a Deus. Agora chegou a hora da igreja. Calma. Não se fecha, que esse presidente ele não vai governar só para a igreja evangélica. Amém? Amém? Ele vai governar para todo o Brasil. Ele não vai governar pelos seus interesses denominacionais. Ele vai governar para todo o Brasil. Amém, irmãos? Então eu devo entender que todo sucesso pessoal, ele tem um objetivo coletivo. Se Deus está me dando algo, então eu tenho que servir o corpo. Se Deus levantou, agora eu tenho que servir. Então se Deus me deu um nome, Davi diz isso em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 12. A Bíblia diz que Davi tinha convicção que Deus o levantara como rei e confirmara o seu trono por causa de Israel, o seu povo. Davi estava dizendo o seguinte: eu sei que foi Deus que me levantou por causa do povo, para cuidar desse povo. Amém? Então qual é o modelo que Deus espera que a igreja viva? O modelo bíblico, irmãos. Qual é o modelo que Deus espera para o Brasil? O modelo bíblico de não controlar as pessoas, de não abusar das pessoas, mas governar em favor, para garantir segurança e capacitação. Esse é o nosso trabalho: trazer segurança e capacitação pelo Evangelho de Jesus. Amém, irmãos? As primeiras faculdades do mundo, elas foram abertas para formar pregadores. Harvard, Oxford, elas foram criadas para preparar as próximas gerações de pregadores. E hoje, as faculdades, infelizmente, elas têm se tornado os maiores detentores do humanismo, do marxismo.
Por quê? Porque perdeu a essência. Mas eu quero declarar que esses jovens cheios do Espírito Santo, eles vão invadir as faculdades, vão voltar para a faculdade, vão ter salas de oração nas faculdades. Deus vai usar vocês com milagres no meio das faculdades, das universidades, amém? Amém! Nós queremos declarar isso para a sua vida, querido, em nome do Senhor Jesus. O que Platão falou é muito importante, o que Sócrates falou, Aristóteles falou, é tudo muito importante. Mas na hora de Deus, o que é importante é o que Jesus falou, amigo. Amém? Na hora de Deus, o que é importante mesmo, o que prevalece, o que permanece, é o que Deus diz, amém? Amém? Então use a autoridade em serviço do outro, entendendo que aquele que é muito dado, muito é exigido. E Deus só exige dos íntimos. Se estão exigindo algo de você, é porque você é íntimo. Amém? Se você está num lugar que todo mundo está arrancando um pedaço seu, pastor, que difícil esse ministério, essa igreja. Estão exigindo de você, estão esticando você. Por quê? Porque Deus só exige dos íntimos. Os meia boca estão em casa jogando videogame, vendo televisão, irmão. Nós estamos... Não que jogar videogame é pecado, tá? Eu percebi assim Não, fica tranquilo. Pode, brinca lá com o FIFA 19, né? Vai brincar, não tem problema não. Estou falando que você não pode substituir uma coisa pela outra. Porque Deus não vai dar vitória você sentado no sofá o dia inteiro. Deus só dá reforço onde tem esforço. Amém? Onde tem esforço, Deus vem com reforço. Todo mundo que saiu à batalha, Deus enviou um exército de anjos. Amém, querido? Então, irmãos, pastor, mas agora Deus me levantou, eu tenho encargos, eu recebi privilégios por causa da minha posição. Querido, esse encargo, esses privilégios especiais, eles têm um propósito, o outro, não é você. O dinheiro tem um propósito, é o outro, não é você. Amém? Amém? Tudo que você carrega na bagagem tem a ver com o outro, não é com você. Então, se você entender que tudo que você carrega tem a ver com o outro, você vai dar frutos. Amém? Não são dias, olha aqui para mim, não são dias só de prazer. Acabou a eleição, acabou a guerra. Não acabou, só começou. Nós estávamos na preliminar, agora é que vai começar a jogar. Amém? Abra comigo Provérbios 21. Oh meu Deus, aleluia. Quem é que aguenta tanta glória, né, gente? Dá uma cansada, não dá? Peraí que nós já vamos dar mais uma voada assim. Eu sinto que o tempo abriu. De vez em quando nós temos que dar uma voadinha, uma voadeira, se pegar uma onda. Você que nem é o surfista, ele fica sentado na plancha, fica. De vez em quando ele, né? Quem aqui já pegou onda sabe o que eu estou dizendo. E tem aquele cara que chega, né? Ele chega, ele pega uma onda atrás da outra. Ele quer pegar onda. Ele passa mais tempo voltando para a água do que saindo dela. Mas tem o cara lá que é o rato da praia, aquele cara que conhece a praia, ele fica lá, sentadinho na plancha, ele vê todo mundo se matando atrás das ondas, ele só pega, ele sabe, depois de toda a sequência, tem uma especial. Ele fica, quando está todo mundo voltando, ele pega sozinho. E aí depois, os Howley já não pegam mais qualquer onda. Eles não ficam olhando mais para a onda, eles ficam olhando para o rato, para ver qual a onda que ele pega. Daí só vai naquela que ele pega. Amém? Diga para o irmão que está cerrado: não pega essa não, essa está baixa. Diga assim: espera maior, espera uma maior. Espera uma maior, fica tranquilo. Provérbios 21 versículo 17 diz assim:
Provérbios 21:17 diz assim, ó, necessidades padecerá o que ama os prazeres, o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O vinho na Bíblia representa o quê? E o azeite? Deus está dizendo que você só amar isso, a alegria e a unção, isso é perigoso. Porque o que Deus te dá é para servir o outro. Amém? Porque você vai ter dia mal, vai ter o dia do choro, vai ter o dia da carne, vai ter o dia que não, você vai. Eu já fui em tantos lugares que a glória não veio. E eu embarquei num avião para casa pensando, o que aconteceu? Que ninguém caiu na unção, ninguém foi curado, parece que não deu nada certo. O que foi isso? Você não tem que amar o movimento, você não tem que adorar a adoração, você adora a Deus. Amém, irmãos? Então a necessidade passará aquele que ama os prazeres. Quando o prazer toma lugar do propósito, Deus não está dizendo que você não pode ter prazer, Deus está dizendo que você não pode substituir o prazer pelo propósito. Porque se o propósito não te dá prazer, certamente você vai trocar o propósito pelo prazer. O propósito tem que te dar prazer. Você tem que olhar para o trabalho das suas mãos e ficar satisfeito, como Jesus ficou. Como diz Isaías 53, versículo 11, ele olhou para o trabalho das suas mãos e ficou satisfeito. Você já viu que você sai para descansar e volta mais cansado do que saiu? Não é? Às vezes, eu preciso descansar uns dias, daí você vai para uma praia, vai para um campo, volta mais cansado. Por quê? Porque se você não descansa no Senhor, você não vai achar um lugar para descansar nessa nação, em lugar nenhum no mundo. Eu não saio para descansar, eu saio para desfrutar. O meu descanso é no Senhor. Amém? Amém, irmãos? Agora, se Deus peraí, eu não posso então amar o vinho e o azeite? Ele está dizendo que você não pode substituir. Porque lembra a parábola do bom samaritano? O sacerdote passou, não ajudou. O levita passou, não ajudou. Aí um samaritano passou e ajudou. O que é que ele passou na ferida dos caras? Vinho e azeite. Ou seja, o que ele tinha na bagagem, ele entendeu que não era dele, era do outro. Essa alegria é para o outro, a unção é do outro. Eu não posso construir um altar ao redor da minha unção e fazer com que as pessoas adorem a minha unção. A minha unção é para servir. Diga para alguém que está do seu lado, eu declaro, Beth. Aleluia, está bonitona, hein, Beth? Meu pai. Eu declaro vinho e azeite na sua bagagem, diga. Mas para servir o outro, não é para gerar prazer em você, é para abençoar o outro. Eu declaro vinho e azeite na sua bagagem, para gerar o outro, para abençoar o outro. Agora o que é vinho e azeite na bagagem? Ei, não, olha aqui para mim. Como é que era a uva, como é que o vinho era feito antigamente? A uva era, e como é que o azeite era feito? A azeitona era moída. Você leu Isaías? Ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas suas. Meu Deus, nós fomos. Então quem tem vinho e azeite na bagagem está carregando quem? Está carregando quem? O seu Jesus não é só o seu Jesus, Ele é Jesus de toda a terra, Ele é Jesus de todos precisam dele. Jesus não veio só para a igreja evangélica. Às vezes a igreja evangélica tem até envergonhado a igreja de Cristo. Ele é Deus de toda a terra, Ele amou o mundo, todos. Amém, irmãos? Então, por favor, azeite e vinho é para servir o próximo. E o Brasil vai receber essa herança em nome de Jesus. Brasil, por favor, entenda o conceito de herança espiritual. Deus já nos concedeu o que é necessário para realizar essa missão, irmãos. Já temos tudo na bagagem.
essa bagagem de fazer discípulos. Nós somos entusiasmados. Ninguém é mais entusiasmado do que um brasileiro. É ou não é? É ou não é, irmãos? Aleluia. Querido, nós já temos tudo na bagagem. Amém. Nós vamos realizar nossa missão. O crescimento da igreja brasileira, ele tem um propósito: trocar as outras nações, tocar as nações com a glória de Deus. Mas primeiro, o celeiro precisa estar restaurado. Na hora certa virá a chuva. Não trabalhe por ela, porque na hora certa ela virá. Amém. Agora vai melhorar, porque agora mudou o presidente. Não, agora vai começar. Irmão, o que é que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 5 e versículo 10? Que Ele nos constituiu reis e... Você é rei e sacerdote. Agora, quando Deus começa a restauração, Ele começa pelo sacerdócio, não pelo rei. Ele começa pela casa de Eli. Ele não levanta um rei, Ele levanta um sacerdote. Deus ia dar o rei depois, porque se o sacerdócio foi restaurado, o rei é estabelecido. Só que o povo pulou na frente e pediu o rei. Nós queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Querido, se a gente não alinhar o sacerdócio primeiro, um rei na hora errada pode ser ruim. Porque o povo pediu e Deus deu Saul. Por isso que Saul trabalhava para o povo. Saul trabalhava para o povo. Por quê? Porque foi o povo que elegeu. Foi o povo que pediu. Ou vai dizer para mim que há 15 anos atrás você não achou que era o rei? Vai dizer para mim que há 15 anos atrás você não achou que aquele homem que começou a governar o Brasil em 2006 não era o rei que Deus levantou? Por isso que Saul nunca se preocupou com as coisas do rei, ou melhor, com as coisas de Deus. Você está pegando isso no teu espírito, irmão? Eu sou profeta. Você está entendendo? Eu me movo profeticamente. Isso não tem a ver com um partido, não tem, eu vou falar de novo. Isso tem a ver com um ambiente profético. Vai dizer para mim que você não achou que era o rei eleito por Deus? Não, era eleito pelo povo. Por isso que fazia a vontade do povo. Saul nunca se preocupou com o sacerdócio, ele sempre se preocupou com o governo. Tanto é que na hora de sacrificar ele disse: dá a faca aí que eu mesmo mato. Eu sacrifico. Rei, vai cuidar do que é seu. Sacerdote, o sacerdócio quem cuida somos nós. Saul nunca foi buscar a arca do Senhor, porque ele nunca se preocupou. Ele nunca se preocupou em buscar a arca de Deus, porque para ele, estando no trono, já estava bem, não precisava da ajuda de Deus. Tanto é que quando ele peca, ele segura Samuel e diz: fica aqui comigo. Melhor, eu trago o sacerdócio para perto de mim, para que o povo achar que eu sou de Deus. Perdeu. Aí Deus diz: ô Samuel, vai levantar o rei que eu quero agora. Cara, acorda, pelo amor de Deus, isso é profético. Aí Samuel vai. Quando chega lá, vê um cara grandão, o irmão mais velho de Davi. Pensou: deve ser esse, que é parecido com Saul. Ei, o que Deus está levantando não é nada parecido com o que você já viu. Você nunca viu o que vai acontecer nos próximos anos. E Deus diz: para, não é esse. Então é aquele. Não é. Não olha como vê o homem. Eu não olho para esse homem. Daqui a pouco aparece. Ele diz: acabou teus filhos? Não. Ele diz: tem um ainda, o calça curta, que está lá cuidando das ovelhas. Vai chamar ele, que ninguém senta na mesa até que ele chegue. Aí chega aquele guri,
sardento, um estilingue pendurado no pescoço, caça curta, de conga, que chute, né? Glória a Deus. O pai mandou me chamar. Quando ele entra, a casa é tomada de glória. E Deus diz assim: Samuel, é ele. Samuel não acredita no que está acontecendo. Sabe o que Deus está dizendo para Samuel? Está dizendo o seguinte: Samuel, depois que eu restauro o sacerdócio, o rei, deixa comigo, porque eu não governo pelo rei, eu governo pelo sacerdócio. Por isso que Deus não vai levantar o rei de Davi, o reino de Davi que está caído. Ele diz que vai levantar o sacerdócio da casa de Davi que está caído. Davi começa a governar. Qual é a primeira atitude dele? Vamos buscar a arca, que eu não vou governar sem sacerdócio. Quando o rei se desliga do sacerdócio, ele perde. Agora, quando o sacerdócio se alinha, Deus estabelece o rei. O que aconteceu no Brasil não foi só um novo presidente escolhido, foi um sacerdócio sendo restaurado e determinando o que vai acontecer nos próximos dias. Você está entendendo? Então não busque o reino sem primeiro entender o sacerdócio, porque se você buscar o reino sem entender o sacerdócio, você vai pegar a mensagem de reino, vai levar para o seu púlpito no domingo e vai achar que o reino de Deus é a sua denominação. E aí quem está fora da sua denominação está endemoniado. Quem saiu dela está endemoniado. Quem falou mal de você está endemoniado. Quem te ofendeu está endemoniado. Porque aqui é o reino de Deus. Ei, amigão, Deus não fechou monopólio com ninguém. O reino dos céus não vem com aparência visível. O reino dos céus está dentro de vós. A Iana está lá chorando: Deus, me dá um filho, eu quero um filho. Deus deu o filho? Não. Mas quando ela entendeu que o que Deus precisava era mais importante do que o que ela queria, ela disse: Senhor, se tu me der o que eu quero, eu dou o que você precisa. Quando Ana entendeu que não tinha a ver com ela, tinha a ver com o que Deus queria fazer. As suas lágrimas não tem a ver com você, cara. Esse anseio não tem a ver com você. Quando ela entendeu, ela disse: Senhor, se tu me der um filho, eu te dou para você fazer o sacerdócio aí, faz o que você quiser. O seu pedido não é tão importante quanto aquilo que Deus quer fazer na nação. Amém? Por isso, ou você entende profeticamente, coletivamente, ou você vai andar frustrado, porque não entendeu coletivamente o que Deus quer fazer. Isso não tem a ver com a sua denominação, não tem a ver com o seu chamamento, tem a ver com toda a terra. Tem a ver que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós andamos muito tempo pela escolha do povo. Foi Deus quem fez agora, irmão. Não tem explicação. Você consegue explicar isso? Você consegue explicar isso? Foi Deus quem fez. E por quê? Porque Deus vai começar a fazer algo no Brasil. E o Brasil precisa estar sólido, porque Deus só se move num ambiente chamado justiça. Se não tem justiça no ambiente, Deus não vem. Então não adianta dizer: Deus visita o Brasil. Ele disse: não, primeiro eu preciso restaurar os fundamentos do Brasil. Eu preciso mudar, eu preciso tirar a corrupção, eu preciso tirar essa ideologia de gênero, eu preciso curar as famílias, eu preciso restaurar as escolas, eu preciso mexer na saúde, eu preciso trocar o presidente, eu preciso trocar os governos. Agora quem é que vai fazer isso? Quem é que vai chorar por tudo isso? Quem é que vai ficar na brecha? Eu procuro alguém que fique na brecha. Não é alguém que sente na cadeira. Se vocês ficarem na brecha, eu escolho quem senta na cadeira. Fica tranquilo. O trabalho da igreja é ficar na brecha. Amém? Amém?
Quem entendeu que o sacerdócio é mais importante que o reino, vai ser essa igreja aqui, imponente, como um exército com bandeiras. E eu quero terminar, porque eu estou com fome. Então você pensa que você tem um problema na sua denominação? Não. O seu problema não é comparado com aquilo que Deus quer fazer no Brasil. Então pare de buscar pelo seu problema. Nosso problema não é porque falta isso, falta aquilo na igreja. O meu problema não é ter uma igreja maior. Isso é um desejo do meu coração, é uma vontade nossa, mas isso não é tão importante com aquilo que Deus vai fazer no Brasil. E se eu tiver que terminar os dias na cadeirinha de plástico, nesse ambiente com as pessoas sentadas no chão, você sabe que tem gente que vem aqui depois vai para a internet e fala mal da gente, que não tem nem lugar para sentar onde já se viu, é que está acostumado com a igreja confortável, irmão, um sepulcro caiado. Aqui é selva, mano. É selva. Tem que correr para a fila do almoço, tem que correr. Nós já congregamos aqui com 1000 pessoas com um vaso sanitário só. Eu chegava a pedir, lembra lá? Eu pedia domingo, irmão, vai fazer em casa. Se você inventar de fazer na igreja, o bombeiro vai fechar a igreja. A gente não tinha lugar para fazer banheiro, irmão. As pessoas, você não pensa que a gente já sofreu aqui? Pessoas iam embora, irmãos, porque a gente não tinha estrutura. Eu preciso de uma estrutura melhor para os meus filhos, né? Preciso de uma estrutura melhor. Não, você precisa de Deus, cara. Você precisa de um Deus vivo. As coisas virão, elas vão acontecer. Quando eu precisei de uma casa, Deus deu. Quando eu precisei de um carro, Deus deu. Se algum dia precisar de um avião, Deus vai dar. Se algum dia precisar da igreja maior, Ele vai dar. Porque Deus protege o que Ele promove. O que Ele promove, Ele protege. Ele investe no que é dele. Ele não investe nos desejos pessoais de ninguém. Ele deseja, porque Deus não fechou monopólio com ninguém. Deus não investe em homens, Ele investe na verdade. E todo homem que estiver investido na verdade será exaltado junto com a sua verdade, com a verdade que ele carrega. Então deixa eu te falar. Então, querido, alinhe o sacerdote. Fica de pé comigo agora, nós vamos dar uma chapadinha. Eu acho que agora você entendeu essa palavra? Você entendeu essa mensagem? Você entendeu? Quando Deus diz assim, ó, pegue a sua cruz e... A palavra cruz, ela vem da palavra porfis, que quer dizer fardo de responsabilidade. Brasil é o celeiro de Deus. Esse é o título dessa mensagem. Brasil, celeiro de Deus. Mas nós precisamos de um fardo de responsabilidade nesses dias. Nós precisamos de muita responsabilidade. Amém? Eu quero orar com você. A gente já voou. Você está entendendo? Por favor, solte todos os seus anseios, todas as suas vontades pessoais e venha vazio aqui para frente, irmão. Venha. Diga: Deus, eu quero me responsabilizar pelo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa nação. Eu quero, Deus, andar nesse lugar. Eu quero, Deus. Eu não quero ser um pastor correndo atrás de oferta. Eu não quero ser um pastor frustrado porque as minhas coisas não deram certo. Eu quero chorar pela nação. Todo homem coletivo, Deus vai dar coisas para ele, irmão. Se prepare nesses dias. Se seu coração é coletivo, virá sobre a sua vida. Você não vai mais ter problema financeiro. Você não vai ter problema. Você não vai mais chorar quando alguém sair da sua igreja. Você não vai mais dizer que está endemoniado. Você vai estender a mão e dizer: Deus te abençoe. Porque você não está trabalhando para ninguém ficar sentado nas suas cadeiras. Você está trabalhando para as pessoas irem e fazerem a vontade do Senhor. Quero orar com você, querido. Amém? E eu queria pedir assim, os pastores que estão aqui no altar, as pastoras, nós temos esse encargo
Ontem na conexão apostólica aqui, a palavra da conexão apostólica era: nós não temos estratégias para você, nós não temos uma linha de funcionamento, porque nós não formamos missionários em série e não formamos obreiros em série. O que nós temos é um coração para impartir com você. Eu não tenho nada, irmãos. Eu sou um cara que estudei pouco. Eu sou um cara que estou há 23 anos no ministério. Eu não tenho muitas coisas, eu não tenho muitos diplomas, eu não tenho muitas referências para te dar a meu respeito. Eu não tenho um passado bonito para te apresentar. Mas uma coisa eu tenho muita vontade de ver o que Deus chamou para acontecer nessa nação. E eu não vou morrer até que isso aconteça. Eu quero ver meus filhos, minhas netas nas nações. Eu quero ver os países baterem aqui no Brasil, virem atrás do fogo. Eu quero ver pessoas virem atrás do fogo aqui. Eu quero ver. Nós estamos aqui do Vassourão, do São Vissa, do São Vicente. Quando nós abrimos essa igreja, não tinha essas casas que você está vendo, essa faculdade aqui, não tinha nada. Tinha uma vala aqui do lado que fedia e os sapos cantavam. Era uma luta. E a gente pensava: será que a gente... E Deus dizia: vai ser grande, eu vou levar vocês para as nações. Seus filhos e suas filhas espirituais tocarão nações. Eu jamais imaginei tudo isso, irmãos. Eu não trabalhei para isso. Quantas manhãs eu estava aqui no escritório e o Senhor disse: vai para casa, fica comigo. E dava as mensagens para a gente pregar. Os livros que nós escrevemos, jamais eu imaginei que eu poderia escrever um livro. Eu era contador de piada. Então, por favor, não estrague o que Deus quer fazer com os seus pedidos, as suas vontades pessoais. Solta tudo no altar. Faça que nem Ana fez. Se o Senhor me der, eu te devolvo. 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 É tudo que Deus quer. Ele quer dar para pegar de volta. Ele quer dar para tomar de novo. Você é o meu exército, um exército com bandeiras. Amém? A minha oração é que você não venha aqui criando expectativas na gente, porque a gente também não tem nada. Nós também todos aqui estamos lutando para deixar o pecado, para deixar as tentações, para deixar as lutas, para deixar a guerra, para deixar que o nosso homem, o velho homem morra, deixar ele todo dia no altar, na cruz. O nosso objetivo, querido, não é criar expectativas no seu coração. Nós não viemos aqui para defraudar ninguém. Não vamos deixar que as pessoas pensem de nós mais do que realmente somos. E não vamos tentar tirar das pessoas o que elas não podem dar. E também não vamos distraí-las com um evangelho almático, com um evangelho da alma, um evangelho de facilidades, um evangelho de promoções. Não, irmãos, não. Nós vamos sentar com os ricos, com os pobres. Nós comemos com os empresários, comemos com os moradores de rua. Nós temos pastores aqui que já moraram nas ruas. Não tem aqui um grande dizimista, porque aquela moeda da viúva também é uma grande dizimista. O que nós temos aqui é um povo trabalhando para viver junto, se comprometendo com a verdade, com a veracidade do evangelho. Então isso nós queremos impartir o nosso coração com você. Então nós dissemos para você: seja muito bem-vindo. O que nós temos é um coração, e nós queremos compartilhar com você esse coração. Eu queria pedir para os nossos pastores e pastoras colocar a mão sobre esses irmãos e orarem. Esse é o nosso propósito. Amém? Amém? Feche seus olhos, por favor. Faça essa oração: Senhor, eu quero ser imponente. Imponente como um exército. Imponente como um general de guerra. Imponente, Senhor, como alguém que carrega algo para Ti, Senhor. Sim, receba essa glória, receba. Receba, receba. Glória a Jesus. Vem e toma teu lugar aqui.
Sim, Senhor. Oramos por um tempo novo na sua casa. Toma o teu lugar aqui. Oramos pelo tempo novo no seu ministério, garota. Oramos pelo tempo novo na sua casa, na sua família. Oramos para que a glória de Deus venha sobre vocês. Oramos por um tempo novo sobre vocês. Receba a glória de Deus. Se exponha à unção, se exponha. Se exponha para a unção de Deus. Sim. O universo estremece. Se exponha debaixo da glória. Se exponha. Se exponha na glória de Deus. O leão fugiu do trono. Se exponha. Se exponha, garota. Deixa Deus usar vocês. Deixa Deus se levantar. Sim, seja um exército imponente, 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 imponente. Receba. Céu e terra se encontram alinhando o seu trono. O universo estremece. O leão fugiu do trono. Céus e terra se encontram alinhando o seu trono. O universo estremece. O leão fugiu do trono. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Receba a glória de Deus aí aonde você estiver. Levante as suas mãos e seja tocado pela glória de Deus. Seja tocado. Sim, seja tocado agora pela glória de Deus. Seja tocado agora pela glória de Deus. Seja tocado 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 pela glória de Deus. Seja tocado. Seja tocado pela glória de Deus. Sim. Aleluia. Do teu trono, fumaça e nuvem de glória, fogo que vem do céu, línguas como de fogo, rios que fluem do teu trono, fumaça e nuvem de glória, fogo que vem do céu, línguas como de fogo, rios que fluem do teu trono, fumaça e nuvem de glória. Aleluia! A realidade do céu, deste lugar, a realidade, receba isso, receba no seu espírito, receba isso. Sim. Olha aqui para mim. Nazaré não pôde segurar Jesus. Os amigos de Jesus não puderam segurá-lo. A cruz não pôde segurá-lo. A morte não pôde segurá-lo. A sepultura não pôde segurá-lo. O inferno não pôde segurá-lo. Nada pode parar alguém que anda por uma eternidade.
Nada pode parar algo que caminha para aquilo que é eterno. Ninguém. A enfermidade não pode te parar. A doença não pode te parar. O medo, a incredulidade, as contendas, as ofensas, as perdas, nada pode parar você. Sim. Se você caminha para algo eterno, você olhava para Jesus. Jesus passou em Samaria. Samaria não quis recebê-lo porque olharam para ele e viram numa intrépida resolução na sua face de quem estava indo para Jerusalém. Quem está caminhando para Jerusalém carrega na sua face uma intrépida resolução. Você olhava para Jesus, você via a cruz. Ninguém tirou ele do alvo. A fama dele corria sobre toda a Galileia e ele subia aos montes e orava. Aleluia. Ninguém parava Jesus, nem a fama, nem as críticas, nem os elogios. Ele curou o enfermo, mas não parou na doença de ninguém. Ele supriu necessitados, mas não parou na necessidade de ninguém. Ele foi criticado, mas ele não parou na crítica. Ele foi elogiado, mas ele não parou no elogio. Ele tinha um propósito imponente. Por favor, vire uma chave aí e coloque um alvo no seu espírito e não saia mais dele. Aleluia. Quantas noites às vezes a gente está cansado, acorda pela manhã assim, em algum lugar do mundo, a sua alma grita: como eu queria estar em casa agora, como eu queria estar no colo da Iraci agora, como eu queria estar com Samuel agora, como eu queria estar com os meus filhos, como eu queria estar na minha igreja agora. A sua alma grita, ela sempre vai gritar. Aí você olha para dentro e diz: aquieta-te, alma, dentro de mim, porque tu ainda o louvarás. Um homem guiado pelo Espírito, irmãos, a sua alma não domina as suas intenções e as suas vontades. Tem muita vontade nesse corpo, pensa que não? Tem muito desejo nesse corpo, tem muita vontade nesse corpo, nessa mente. Mas todos os dias eu pego a minha carne, a minha mente, reduzo ela a servidão e digo: carne, mente, adore a Jesus. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que? Como alguém tem que aprender a obediência? Alguém que nunca desobedeceu. Da onde Jesus veio não tinha desobediência. Ele era um filho de Deus. Só que o homem obediente, o Jesus obediente, o Messias, habitava num corpo desobediente. E quando o seu espírito obediente habita num corpo desobediente, você tem sim que aprender a obediência pelo sofrimento. Então esse sofrimento aí é só um professor na sua vida, fique tranquilo. Essa dificuldade aí é só um mestre na sua vida te ensinando a morrer, matando coisas dentro de você que você precisa perder e morrer. Sim, lembra-te que tu és pó. Amém? Um menino vos nasceu, um filho se vos deu. O menino era de Maria, mas o filho era de Deus. Você certamente é um menino ou a menina de alguém, mas o filho, você é de Deus. O que Deus criou em você já está criado no Espírito, agora precisa ser formado na carne. Por isso que de uma vez por todas Ele aperfeiçoou no Espírito. Agora você vai sendo santificado na carne. Amém? Ele diz assim: eu chamei Jacó, mas amei Israel. Ele está dizendo o seguinte: o menino, quem habita em mim não é o menino, quem habita em mim é o filho. Quem habita em mim não é o menino, é o filho.
Por isso que quando o menino estava no templo, perdido da mãe e do pai, o pai e a mãe foram lá e ele voltou com o pai e a mãe, porque ele ainda era menino. Os meninos precisam ficar na tutela dos pais, mas um dia você vai ser um filho. Fica tranquilo, então Deus vai te conduzir em lugares proféticos. Irmão, que manhã, se eu sou você, eu assisto essa mensagem de novo, ela vai ficar na internet. Ela vai ficar até sábado que vem. Amém? Depois a gente tira e edita e ela entra numa fila. Ouça de novo. Linka para alguém assistir de novo. Nós tivemos pelo menos 10 mil pessoas assistindo hoje pela internet. Assista de novo, anote e fala para Deus: Deus, eu não quero só ser uma lua no meio das trevas, eu não quero ser só um sol brilhante, eu quero ser imponente como um exército. Chegou a hora da igreja ser um exército, deixar de ser menino, deixar de ser menina. Nós somos um exército. Chegou a hora. Põe a mão no seu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz.